Oi, meu nome é Tayana, eu sou pediatra, neonatologista. Olá, eu sou Larissa, também sou pediatra aqui da clínica. A gente vai falar um pouquinho hoje de um assunto que tá em alta, mas eu acho que ele não deixou de sair de alta o ano inteiro, né? Teve muitas novidades, então a gente veio atualizar um pouco e relembrar alguns conceitos e bater um papo com vocês sobre a bronquiolite. E a bronquiolite, ela é uma doença, né, que acomete aí principalmente a faixa pediátrica e ela causa muitos transtornos aí, tanto em termos de saúde pública quanto como pai vendo sua criança evoluir com um quadro que pode se tornar mais grave, principalmente naqueles bebezinhos menores de 6 meses, né? Então a gente veio bater um papo um pouco sobre isso, relembrar esse assunto e falar um pouquinho sobre o que a gente tem de novidade aí no mercado. Então só para relembrar em questão de conceito mesmo, né? A bronquiolite, então, é uma infecção da via aérea inferior do trato respiratório. Então, diferente daquelas infecções virais que pegam mais a parte de narina, a parte superior, onde as crianças têm uma coriza, um ronquinho, e não tem tanto uma questão de desconforto respiratório, impacto de respiração, a ponto de precisar de serviço de emergência, internação, a bronquiolite é um pouco mais delicado, porque ela vai acometer diretamente o pulmão e aquela parte menorzinha ali que são os bronquíolos. Então, quanto menor a criança, quanto mais recém-nascido, antes ali dos 6 meses, 3 meses, como é uma parte muito delicada, muito pequena e em desenvolvimento, um potencial de maior gravidade vai ter se tiver acometimento por algum vírus que causa bronquiolite. E aí, só puxando o gancho, a bronquiolite, o vírus mais comum, mais conhecido, que a gente mais fala, é o sincicial respiratório, mas é uma doença que pode ser causada com vários outros vírus. Então, rinovírus, o próprio Covid mesmo pode causar a bronquiolite. E eu gosto sempre até de ilustrar com os pacientes, né, para melhor entendimento do que causa, o efeito que causa na via aérea inferior da criança, é você parar para pensar mesmo num processo inflamatório, né? Então, ele inflama esse bronquíolo, que é uma passagem, um local de passagem de ar ali. Isso vai gerar um inchaço nessa via respiratória, então um edema, né? Vai produzir mais secreção e aquela via respiratória que já é pequenininha para passagem de ar, ela fica com maior dificuldade ainda de fazer esse transporte dos gases. E isso pode evoluir com desconforto respiratório, com queda de saturação e a necessidade de um suporte aí mais intenso que a gente precisa prestar para essa criança, para esse bebezinho. Então, por isso que os sintomas que a gente mais fala é o desconforto respiratório em si. Tem crianças que vão ter maior ou menor intensidade, vão precisar ou não de um suporte de oxigênio, mas também tem casos que a gente consegue conduzir em casa. Pode causar tosse, coriza, uma prostração, aqueles sintomas mais inespecíficos do bebê. Febre, uma febre mais alta ou até uma febre, um estado febril por mais tempo. Então, no geral, são esses sintomas respiratórios, mas a gente também sempre considera, principalmente em período de sazonalidade, sintomas mais inespecíficos, a gente acaba lembrando não só da bronquiolite, mas de outras infecções virais por outros vírus que também estão circulando nesse momento. E até falando um pouquinho do período de circulação, né? A gente geralmente tem um aumento da circulação desses vírus respiratórios aí nos meses de outono, inverno. Então, aqui no DF, né? Principalmente entre março e julho, a gente tem uma sobrecarga aí do nosso sistema de saúde, do consultório, naturalmente, porque a gente tem uma maior circulação desses vírus e predominantemente um maior índice, né, de infecção também acontecendo nesse momento. Aconteceu muito de depois do Covid mudar esse perfil, né? Então, antes a gente esperava um início e um término, isso era bem claro aí no sistema de saúde, como nos consultórios. Mas o que a gente percebeu foi que com o isolamento, lá no Covid, a gente tem muito impacto da circulação dos vírus, né? Então, acaba que a gente tem bronquiolite o ano inteiro, a gente tem o acometimento por vírus que antes ficavam mais restritos a um período do ano, durante o ano inteiro. Mas a gente ainda percebe que em determinado momento do ano aumenta a prevalência. E aí, falando em Centro-Oeste, são esses períodos, mas lembrando que isso pode também variar de cada região do nosso país. Exatamente.
E uma das coisas difíceis, assim, da bronquiolite que eu trago aqui é porque é exatamente o tratamento, né? A gente, infelizmente, não tem um tratamento específico para o vírus da bronquiolite, o vírus sincicial respiratório. Então, a gente trata os sintomas e a evolução da doença, né? Então, a gente dá o que a gente chama de suportes sintomáticos. Então, a febre, a gente vai tratar a febre, né? A coriza, a gente vai intensificar com a lavagem nasal, hidratação. E aí, as crianças que evoluem para esses quadros mais graves de desconforto respiratório, a gente precisa fazer o suporte ventilatório, né? Então, algumas crianças a gente até pode fazer um teste terapêutico aí com um broncodilatador, que é uma medicação inalatória. Algumas crianças não vão responder e vão precisar de suportes mais intensivos, como internação, e aí vai precisar de suporte ventilatório também, para que a gente tente frear, né, a evolução dessa doença. Mas a gente, infelizmente, não tem um tratamento específico, que é o que torna, eu acho, essa doença tão, às vezes, dramática e difícil de cuidar. No geral, esses quadros, eles têm um tempo de evolução que é esperado. Tem um período mais crítico que a gente espera uma piora. Tem crianças que passam super bem por esse período, mas tem crianças que realmente evoluem um período mais delicado, onde a gente fica mais atento aos sinais de alarme. Às vezes a gente lança a mão até da fisioterapia respiratória, do apoio de outros profissionais para auxiliar na condução. Mas tem um tempo esperado de evolução, né? Então a gente tenta frear, mas a gente não consegue interromper o processo natural de evolução ali dentro do corpo, de replicação desse vírus dentro do corpo da criança. E eu acho assim, que hoje o que é mais disseminado, né, que a gente tenta mais reforçar nas nossas consultas, é como prevenir essa doença, né? Então, é como a gente evitar que a criança se contamine com o vírus da bronquiolite ou os outros vírus respiratórios. E eu acho que pra gente aqui da pediatria, o Covid, né, a pandemia, ele veio muito para ilustrar a forma de prevenção, que são os cuidados ali de contato com gotículas, então principalmente ali com os bebês menorzinhos, abaixo de 6 meses, que a gente evite, né, ter contato com outras crianças ou com outras pessoas que estejam tendo um quadro respiratório. Quando você for visitar ou você tiver contato com essa criança, que você faça o cuidado da higienização de mãos, se necessário o uso de máscara, né, para ter o contato com esse bebê. E o mais difícil, assim, é quando tem o irmão mais velho, né? Mas se o irmão mais velho ou algum familiar estiver doente, que, se possível, a gente faça a diminuição do contato, o isolamento aí da melhor forma possível. Então, o que a gente tinha de muito bem estabelecido até hoje era, e falando da criança, né? Pensando na parte mesmo da pediatria, no que a gente oferece, é uma imunização passiva. Quando a gente vai falar de imunização, a gente tem os dois tipos, tanto ativa como passiva. E a gente tinha imunização passiva com a palivizumab, só que é um anticorpo monoclonal que é disponibilizado em casos muito específicos. Então, tem recomendações muito bem estabelecidas. No geral, são para prematuros extremos, pneumopatas, cardiopatas. E ainda dentro dessas especificações, a gente ainda tem outras especificações. Então, não é um anticorpo que está aí disponível para quem quiser fazer, quem quiser pagar, quem quiser ir no posto e pedir. São 5 doses, só para conhecimento geral mesmo. Então, são 5 doses, são justamente as doses feitas nos meses de sazonalidade. Mas, como eu falei, é o que a gente tem para criança, para bebês, né? Também tem uma faixa etária que a gente vai manter fornecendo para esses pacientes, não é eternamente, e tem essas recomendações muito específicas. E aí, o que a gente tem de novo agora, né? A Larissa vai falar um pouco pra gente. E aí, então, agora o que a gente tem de novidade aí que chegou, que trouxe muito alívio para nós, profissionais da saúde, e para eu e Tayana em específico, porque nós estamos gestantes, estamos vivendo esse momento especial também. E as bebês vão nascer próximo da sazonalidade, vão nascer, né? Próximos da sazonalidade. Eu já tenho um filho mais velho, então já tem um fator de risco aí para a próxima neném. Mas é a vacina, né, contra o vírus sincicial respiratório, que é a vacina da bronquiolite, que é a vacina da Abrismo, que está chegando aí agora no fim do ano, já disponível nas clínicas particulares. E essa vacina, ela é uma vacina que ela é dada na gestante, então interessante é isso, ela é dada a partir de 24 semanas de gestação até a 36ª, sendo que a Sociedade Brasileira de Imunização, ela recomenda que seja feita mais ali pro final da gestação, entre 32 e 36 semanas,
porque a gente passa o anticorpo, então você toma a vacina, gera o anticorpo e passa pela placenta para o bebê. E isso protege o bebê principalmente ali nos primeiros 6 meses de vida após o nascimento, que é justamente o período em que a gente tem mais chance de evoluir com um quadro mais grave. Então isso pra gente trouxe um grande alívio, né? A gente torce aí para que ela seja disponibilizada principalmente na rede pública em breve, para que a gente mude aí o desfecho das nossas sazonalidades e tenha uma sobrecarga aí menor dos sistemas de saúde, né, tanto público quanto privados, e a gente tenha realmente uma evolução muito melhor dos nossos bebezinhos aí nesses primeiros meses. Eu acho que falar de bronquiolite nunca é demais. Eu acho que todo mundo que tem filho acaba querendo ouvir um pouco mais e até reforçando algumas coisas, né? A gente parou de falar isso só na época da sazonalidade, a gente tem falado mais durante o ano, abordado muito em consulta. Não é para gerar pânico, eu acho que é para gerar um alerta e conheçam seus filhos, né? Assim, nem todo quadro viral, nem todo quadro de febre ele evolui com gravidade. O mais importante é vocês, em toda consulta com o pediatra, reforçar o que de fato é sinal de alarme, o que de fato precisa de um atendimento de emergência e o que não, e o que pode ser conduzido em casa, no conforto do lar de vocês, com uma equipe que vocês conheçam, até para a gente evitar exposições desnecessárias a um serviço de saúde. E falar mesmo sobre o assunto, principalmente com pessoas que vocês conheçam, pedir orientação da vacina, essa conversa que, por mais que nós sejamos profissionais da saúde, ele não está excluindo uma consulta e retirada de dúvidas com o profissional que te acompanha. Então, exato. Como toda medicação, como toda vacina, existem indicações e contraindicações, e existe um momento mais oportuno disso ser feito. Então, conversem com os profissionais que acompanham vocês, com as pessoas que vocês escolheram como rede de apoio aí da parte de saúde, e vamos falar sobre esse assunto, vamos tirar dúvida, que eu acho que é o mais importante. E é isso, a gente realmente quis dar uma pincelada aí, uma reforçada sobre esse tema, né? Como a Tayana já falou, nunca é demais falar sobre bronquiolite, porque isso gera conscientização, e não só de quem tem o filho, né? Quem está preocupado com o filho, mas isso pode gerar uma conscientização de familiares, de amigos, porque a gente sabe que a chegada de um bebê ela é muito especial para todos, né? Claro, mas que precisa de cuidados. O nenenzinho, ele realmente chega cru no mundo, né? Em termos de imunização. E a gente tem que tomar cuidado para realmente preservar essa criança de evoluir com quadros que podem ser graves, né? Então, de novo, eu acho importante reforçar que essa conversa ela é para trazer mais tranquilidade e segurança no maternar de vocês, no nosso cuidado com as crianças, e não um pânico, né? Mas é importante a gente saber como conduzir, saber como orientar também, não só como profissionais da saúde, mas saber orientar quem convive com as nossas crianças aí, mais próximo, né? Então, a gente tem uma equipe multiprofissional na CEMEF, a gente está super à disposição para esclarecimento de dúvidas, inclusive sobre a nova vacina, que é nova para todo mundo. A gente também ainda está começando a estudar, a esclarecer, esperando as sociedades se posicionarem, para a gente dar informação ainda de maior qualidade para vocês, e a gente está super à disposição. Contem conosco aí para o que vocês precisarem.